Mas afinal, por que que o Evangelho se tornou eterno? Por que que o Evangelho que Jesus pregava, anunciando que o reino de Deus estava próximo, e que Paulo também pregava, aos gentios, que o reino de Deus estava próximo, por que e quando ele se tornou eterno? Devido a isso, não há mais a necessidade de se anunciar o Evangelho. Não há mais a necessidade de você pregar o Evangelho. Não há necessidade de você ficar por aí avisando as pessoas, olha, o reino de Deus está próximo. Se converta, aceite Jesus, venha para a nossa igreja, porque o reino de Deus está próximo. Isso era pregar o Evangelho. Mas ele, além de você não precisar mais pregar, anunciar ele, ainda está provado e comprovado que ele já foi estabelecido, que ele já foi fundamentado, lá dentro dos muros de Jerusalém, entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando ocorreu o grande e terrível dia do Senhor, quando ocorreu aquilo que o profeta Daniel falou lá em Daniel 7:13, quando eu, em minha visão da noite, eu vi alguém como filho do homem, vindo por sobre as nuvens e se apresentando ao ancião de dias. Quem era esse filho do homem vindo por... Foi uma referência a Jesus de Nazaré, a Yeshua, porque afinal de contas o juízo começou a partir do nascimento dele, a partir do ano 1, A partir do ano 1, então começou ali o juízo. E quando o filho do homem veio por sobre as nuvens, foi a profecia de Daniel, foi exatamente quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que João fala, que estava na ilha de Patmos pelo testemunho de Jesus, e ele foi arrebatado, ele foi tomado, ele foi tirado, levado no Espírito, e ele ouviu atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o derradeiro. Então quando aconteceu isso, se cumpriu a vinda do Filho do Homem, claro, num corpo glorificado, porque assim ele falou lá em Mateus 19, 27 e 28, que quando o Filho do Homem se assentasse no trono da sua glória, os 12 discípulos iriam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então quando ele veio ali em espírito na ilha de Patmos e falou com João, ali já se cumpriu a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens. E se apresentar a um ancião de dias era se apresentar a Cristo, Na verdade ali quem falou com João foi Cristo, glorificado, foi o Espírito, Então, graças a esse juízo, graças a essa sentença, graças a esse tribunal, porque se você ler Daniel capítulo 7, versículo 9, 10, 13 e 14, aí você vai ver, graças a essa condição do Filho do Homem ter vindo por sobre as nuvens, ele veio em forma de sinais, Cristo, ocorreu o grande tribunal, o grande julgamento dele, que foi o julgamento contra a nação de Israel. E aquele evangelho que Jesus anunciava, que o reino de Deus estava próximo, aquele evangelho que os discípulos anunciaram que estava próximo, ele veio se cumprir exatamente quando a 7ª trombeta foi tocada. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Todos os reinos passou a ser de Cristo. Cristo assumiu o poder, a autoridade, o império de todos os reinos. Assim aconteceu. Porque assim estava falado, assim foi falado em Apocalipse no capítulo 10, versículo 7. Cristo disse a João, João, quando você ouvir o toque da 7ª trombeta, então se cumprirá o grande mistério que foi falado de Deus, que foi falado pelos servos e pelos profetas. Então, quando foi tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, versículo 15, aquele evangelho que era para o futuro, que era um anúncio que ele estava próximo, ele se cumpriu. Ele se cumprindo, ele passou a ser eterno, passou a ser de geração para geração. Por isso que quando você lê Apocalipse 14, 6, você lê, fala assim, o anjo, estava no céu, vindo no céu, e tinha nas mãos o evangelho eterno para pregar a todos que habitam na terra.
a cada tribo, nação, língua e povo. Ou seja, tinha que pregar o que se cumpriu, o que foi realizado. Anunciar que o reino de Deus prometido, que estava próximo, ali ele se cumpriu. Ao ressoar da última trombeta, ao ressoar do último chofar, se cumpriu o mistério de Deus. Então, por isso que nós estamos por aí falando, confessando, vivendo, testemunhando o Evangelho eterno. Por isso que eu uso aqui na minha cabeça, eu uso no meu peito, limpos pelo Evangelho eterno. Porque isso se cumpriu, vai fazer 2000 anos. Agora, se os pregadores da graça chamam o Evangelho eterno de amaldiçoado, se os pregadores da lei, que não chegaram nem no território de Paulo ainda, também começarem a criticar, para mim é indiferente. Porque enquanto eles não reconhecerem, enquanto eles não tiverem conhecimento do que foi Apocalipse 1:10, do que foi aquele grande dia do Senhor, eles não chegarão à conclusão do Evangelho eterno. Enquanto eles não tiverem essa percepção, enquanto eles ficarem por aí falando que Apocalipse 1:10 era sábado, porque João era judeu, ou então, em outras bíblias de estudo, fala que Apocalipse 1:10 era domingo, porque foi o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Então, enquanto eles não deixarem isso de lado e assumir que Apocalipse 1:10 foi o grande e terrível dia do Senhor, como está em Joel capítulo 1, versículo 15, Joel capítulo 2, Lamentações capítulo 4, do versículo 1 em diante, Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20, Sofonias capítulo 1, versículo 7 ao 18, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Então, enquanto eles não assumirem que o grande dia do Senhor já chegou, o grande e terrível dia do Senhor já foi realizado, eles estarão por aí pregando não sei que evangelho, pregando não sei que reino de Deus. Não sei o que eles estarão. E já vai fazer 2000 anos. Então, olha, é um atraso monumental. É um atraso que não tem cabimento. Jesus mesmo falou, Mateus 24:34, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Jesus também tem lá em Lucas 21:32. E Marcos capítulo 13, versículo 32, mas a respeito do dia da hora, nem o filho nem os anjos sabem. Quando você lê Apocalipse capítulo 9, versículo 15, quando chegou o dia, a hora, o mês e o ano, foram soltos 4 anjos, aqueles 4 anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates, que era uma figura, que era uma metáfora do exército romano. Foi quando eles avançaram, começou ali os conflitos na Judéia em 66, depois eles avançaram até o ano de 69 e cercaram Jerusalém, o acampamento dos santos. E lá na metade do ano 70 foi destruído quase que totalmente a cidade de Jerusalém, o templo foi destruído até os alicerces. Tudo isso aconteceu graças ao dia do Senhor que chegou, graças a Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, se você tiver interesse de se tornar uma pessoa sábia, conforme os escritos bíblicos, primeira coisa, se você quiser conhecer o livro do Apocalipse, primeiro procure ter entendimento do capítulo 1, versículo 10, que o grande dia do Senhor foi graças a esse dia que tudo se fez durante o livro do Apocalipse. Lá nós achamos os 7 selos do livro de Daniel quebrado, lá temos as 7 trombetas que foram tocadas, lá nós temos os 7 flagelos, lá nós temos os 3 ais, lá nós temos o tormento que os judeus passaram durante o cerco, lá nós temos no capítulo 12, do 1 ao 10, a mulher vestida de sol, que estava cercada pelo dragão, que estava cercada pelas falanges romanas, pelas legiões romanas, que era o exército romano, e o seu comandante, o seu capitão, o seu general era o general Tito, filho do imperador Vespasiano.
Então, se você quiser conhecer o livro do Apocalipse, primeiramente, conheça Apocalipse capítulo 1, versículo 10, tá bom? E por isso que nós vivemos, nós confessamos e nós estamos anunciando o Evangelho eterno. Não pregando, não, porque já foi estabelecido. Estamos apenas passando o nosso simples entendimento, como se fosse um anúncio, mas de algo já concretizado, de algo já estabelecido, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, ó, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E se você tiver interesse, vai lá na descrição, tem lá um link para todos os nossos vídeos aí. Tem, eu acho que bem uns 3.000 vídeos, entre vídeos, lives, talvez possa te interessar algum desses assuntos, tá bom? Tchau, tchau.